Olá, aqui é o Ion Motiguro. Hoje vamos conhecer o novo Ioniq 6 que passou por um facelift. Com este facelift, muitas coisas realmente mudaram. Se fosse só a aparência que mudasse, eu não apresentaria assim para vocês, certo? A parte que mudou ainda mais foi a qualidade de condução. Então, se vocês vão comprar um carro elétrico agora, seja o Ioniq ou a série veículo elétrico da Kia, experimentem este carro primeiro. Assim vocês vão ter uma referência. Por ser novo, vamos analisar o design primeiro. O primeiro carro que vamos ver é o N-Line. O que muda quando você olha de frente para o N-Line? Primeiro, o emblema é preto, igual aos modelos de alta performance. O rosto é diferente, ele tem um padrão vertical na frente. Claro, também recebeu o emblema N-Line assim. Tem o padrão vertical e a grade inferior. Esse carro é o N-Line. E embaixo tem uma skid plate, esse carro é o modelo básico. Bom, o design depende do gosto de cada um, então se você gostar de um deles, pode escolher esse carro. Qual será a diferença na lateral? Agora, no carro preto não dá para ver direito, então vamos para um tom mais claro. Olha só esse carro, na lateral a parte do side lip mudou assim. Aqui com o acréscimo do acabamento preto vou mostrar de longe. O carro em si está ganhando um efeito visual que o faz parecer muito mais esguio. E também tem essa cor fosca. É diferente, né? E aqui, a linha N. O emblema da linha N é oferecido na lateral. O design da traseira é assim. As partes onde você pode perceber mais rapidamente as diferenças entre o modelo normal e a linha N são: a lanterna com linha pontilhada interrompida é exclusiva da linha N. No modelo normal, como sempre, a parte central está conectada. Essas são as diferenças que existem. E no modelo anterior, havia uma parte saliente aqui. Você lembra que havia um aerofólio traseiro, certo? Esse aerofólio traseiro fazia com que o ar viesse de cima, gerando força descendente aqui, o que aumentava a estabilidade do carro. Mas depois disso, nessa parte, ocorria uma turbulência, ou seja, criava resistência do ar. Então, desta vez, para melhorar a resistência do ar, adotaram o formato ducktail. Ficou diferente assim. Quem prestou atenção, notou. A proporção do carro mudou, correto. A dianteira do paralama traseiro ficou cerca de 5 centímetros mais longa. O paralama traseiro cresceu cerca de 1 centímetro. O tamanho do veículo aumentou mais de 5 centímetros, por isso, quando visto de lado, as proporções ficaram melhores. Vocês já viram as mudanças no design externo, agora vamos conferir juntos como o desempenho de condução mudou. Vamos dirigir. Estou de bom humor hoje e há um motivo para isso. No momento, estou testando o recém-lançado Ioniq 6 reestilizado. Eu estava curioso. Primeiro, o Ioniq 5 foi lançado e depois veio o Ioniq 6. Os dois veículos tinham a diferença de serem um SUV e um sedã. E depois que a plataforma eGMP foi lançada, como os veículos foram lançados em sequência, percebo que o carro não era tão divertido ou sofisticado quanto um motor a combustão, e por isso tinha pontos a desejar. Por isso, sempre que eu dirigia um carro elétrico, dizia que sentia falta do peso e da solidez típicos dos outros carros. Talvez o carro que vai estabelecer um novo padrão seja o Ioniq 6. Vamos analisar juntos porque eu penso assim, o carro ficou muito mais silencioso. Normalmente, quando andamos em um carro Genesis, o que avaliamos é o quão luxuoso ele é. Mas esse luxo inclui o conforto ao dirigir e o silêncio que sentimos dentro do carro. Mas esses dois aspectos mudaram bastante. Cheguei a pensar, será que essa é mesmo a série Ioniq que eu conhecia aqui no canal? Já testamos todos os modelos da série Ioniq, o Ioniq 5, o 6 e até o Ioniq 9. Se vocês estão pensando em comprar um carro elétrico Genesis por causa desse toque de luxo, recomendo que experimentem primeiro o Ioniq 6 Facelift. Então, primeiro, vamos analisar o real significado de ser sofisticado. Entrei no carro e, claro, como é um carro elétrico, é silencioso. Depois liguei o motor e parti. Antes, existiam o Ioniq 5 comum e o Ioniq 5N, ambos com o mesmo nome. Mas quando esse título N é adicionado, será que significa alta performance? Bem, também é isso. O carro em si mostrou um movimento muito mais estável. E isso tinha um motivo. Todas as peças foram criadas para garantir movimentos estáveis. O amortecedor, a suspensão que define o conforto ao dirigir e a barra estabilizadora que equilibra o carro são claramente diferentes. As molas variavam em espessura e quantidade de enrolamento.
São pequenas diferenças, mas na prática, o carro N oferece uma sensação bem diferente. O Ioniq 6 que estou dirigindo agora, se eu tivesse que comparar a sensação entre o Ioniq normal e o Ioniq N, eu diria que está mais próximo do Ioniq N. O quanto mudou? Eu diria que a mudança na sensação ao dirigir é muito mais dramática do que a mudança no design. Mudou bastante. Especialmente na frente, parece que a barra estabilizadora ficou mais grossa. A barra estabilizadora, se aqui forem as rodas dianteiras do carro, ela conecta assim entre as rodas dianteiras. Ela age como uma gangorra. Ao inclinar, pressiona e sustenta, segurando o carro. Com mais rigidez, a sensação ficou mais próxima da linha N que do Ioniq original. É uma sensação mais firme. Se for só firme, cansa, né? Mas aqui, além de firme, ele transmite peso e solidez. Por isso, recomendam comprar um carro mais novo, pois a sensação é bem diferente dos antigos Ioniq 5 e 6. Se eu fosse comparar com carros a combustão, seria como a diferença entre o Sonata e o Grandeur. Ele transmite uma sensação de peso e, ao mesmo tempo, um toque de luxo. E, além disso, o isolamento acústico foi bastante aprimorado. A Hyundai já é muito boa nesse quesito de silêncio na cabine, né? Mas olha, até esse silêncio impressiona. Nos carros elétricos, melhoraram muito recentemente os materiais de isolamento acústico ao redor do motor, que pode gerar ruídos. Mas desta vez, no Ioniq 6, eles até mudaram o formato da vedação nas colunas e também reforçaram ainda mais o isolamento acústico do motor traseiro para reduzir o ruído. A principal fonte de ruído, tanto em carros a combustão quanto elétricos, são os pneus, que transmitem o barulho da estrada. Por isso, usam isolamento acústico nas rodas. Agora, ao dirigir, sinto que o ruído externo é tão baixo quanto em carros de luxo. Por outro lado, eu fico um pouco indignado. Sabe por quê? Porque se eles podiam fazer tão bem assim, por que só fizeram agora? Parece que ficou evidente aquela leveza típica dos carros elétricos. Agora estou dirigindo numa estrada irregular, com ondulações e alguns buracos. Aqui tem mais uma coisa que mudou. Após um grande impacto, ouve-se o tum-tum-tum. Esse ruído diferencia carros populares dos de luxo. Nos populares, o barulho entra direto e é desagradável. Se a sensação é ouvir o barulho direto, sempre comentamos sobre ter ou não alumínio na parte de baixo do carro. Tem um motivo para isso. Quando usamos materiais diferentes, especialmente na parte do link que conecta com as rodas, carros de luxo costumam usar liga de alumínio em vez de aço duro. Mesmo que a vibração seja a mesma, com esse tipo de material, a sensação percebida é muito mais sofisticada. Para explicar de forma mais simples, é como se fosse o primeiro andar da nossa casa, mas também temos o subsolo primeiro e o subsolo segundo. O som da bateria tocando no primeiro subsolo e no segundo subsolo é um pouco diferente, certo? Parece que ficou um pouco mais distante, dá essa sensação, e esse som abafado ficou mais sofisticado. Então, se você tem um Ioniq 6 ou um Ioniq 5, acho que seria ótimo fazer um test drive. No caso do Ioniq 5 ou 6 anterior, a dianteira parecia um pouco instável. Por esse motivo, muitas pessoas trocaram o estabilizador, que é considerado um tuning de ótimo custo-benefício. Especialmente os motoristas de táxi, que dirigem bastante, realmente trocaram muito o estabilizador por ser um tuning de custo-benefício. Acho que isso não é necessário neste nível. Carros como o Ioniq 5N são mais duros e podem ser desconfortáveis no dia a dia, mas este tem uma sensação mais sofisticada e requintada. Agora parece que a Hyundai encontrou esse caminho. Entre os carros da Hyundai que dirigi recentemente, pessoalmente, este é o que mais gostei. Só que eu não gosto muito de carros elétricos, então gostaria de deixar de lado o fato de ser elétrico, mas esse aqui é legal. A propósito, recentemente eu disse que o desempenho dinâmico e o desempenho de condução do Nexo eram muito bons durante o test drive. Ele mostrou um comportamento firme e estável e o Ioniq 6 Facelift adicionou uma sensação de sofisticação a isso. Tá bom. Preste atenção. Vou fazer algo com empenho. Estou sorrindo, mas consegue ouvir? Sabe o que faço? Sempre que faço test drive de carro elétrico, uma das coisas mais importantes para mim é o pedal. Por que isso me chama a atenção? Como sabemos, os carros elétricos que geram potência através de motores elétricos têm uma resposta naturalmente mais rápida do que os motores a combustão, justamente por serem motores elétricos. Isso pode ser bom ou desconfortável para alguns. A resposta rápida faz com que, ao acelerar, você sinta mais força do que nos carros convencionais. Por isso, ao pisar, o carro dá trancos e sua cabeça vai para trás. E como é diferente quando você para? Os carros elétricos usam frenagem regenerativa como padrão.
Já expliquei que é o freio do motor e com ela o carro recupera energia. Por isso, ela é fundamental para aumentar a eficiência energética. Porém, a frenagem regenerativa difere totalmente da aceleração, pois ao acelerar, seu pé se move por comando cerebral. Ou seja, fui eu que movi. Por outro lado, quando ocorre a frenagem regenerativa, não fui eu que movi, e sim o carro que parou por conta própria. Então, qual é a diferença? Eu não percebo isso. Por isso a frenagem acontece sem que eu perceba. E aí a pessoa acaba ficando enjoada. Não conseguimos lidar com isso porque desconhecíamos essa parte. Ficamos enjoados ao andar de carro elétrico, algo já comprovado por pesquisas e que explica o enjoo. Vamos ouvir mais uma vez. Essa função é mais ou menos assim. Não importa o quanto você tente, a resposta parece ter sido cortada, como se não houvesse reação. O modo suave foi adicionado desta vez. Então, eu disse que ele não reage, né? Mas na verdade não é que ele realmente não reaja. Vamos supor que a faixa de aceleração ele vai de 1 a 10. Antes, a cada etapa, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, assim, passava 1 por 1. Mas se você pulasse de 1 para 3 de uma vez só, se você acelerou com força esses intervalos, eles respondem de forma menos sensível, então, mesmo pressionando de 1 a 10, não vai pular. Provavelmente, em carros elétricos, já ocorreram acidentes por uso incorreto do acelerador junto dessa função. Desta vez, a função foi incluída e parece ter sido criada junto às demais. Por isso, eu acho que os motoristas de táxi vão realmente ficar muito felizes. Muitos clientes não pegam carros elétricos por causa da tontura e também havia bastante gente que evitava pegar carros elétricos depois de uma confraternização. Agora, esses sintomas de enjoo e tontura parecem estar quase todos resolvidos. Com essa sensação, nos carros a combustão, parecia que eu dirigia um carro mais sofisticado. Nos modelos antigos do Ioniq 5 ou 6, posso estar enganado sobre isso. Espero que não me entendam mal. Seria bom se pensassem, foi assim que você sentiu? Acho que os antigos Ioniq 5 ou 6 comparados a carros a combustão eram similares ao Avante e dificilmente se igualavam ao luxo de um Sonata. Mas o Ioniq 6 que estou dirigindo agora, pelo menos em termos de desempenho de condução, silêncio, resposta a movimentos repentinos do carro e capacidade de lidar com ruídos externos vindos do asfalto, está mais próximo do Grandeur do que do Sonata. Talvez seja melhor vocês testarem e comentarem aqui o que acharam. Ficou muito bem feito. Por isso acho importante fabricar muitos carros. Através do facelift do Ioniq 6, a Hyundai conseguiu trazer um requinte que era difícil de sentir nos carros da marca até agora, finalmente mudou. Vou mostrar as partes que mudaram no interior. Como o layout é o mesmo, parece parecido, mas quem pensa assim precisa conferir o carro pessoalmente. Primeiro, isso aqui é o que o motorista mais usa, né? A dirigibilidade lembra a do Ioniq 5N, pegada do volante e sensação ao toque. Para um toque mais sofisticado, o carro traz costuras vermelhas e o modo de condução em posição ideal. Não é um carro de alta performance, mas a linha N, mesmo sendo só design, transmite sensação esportiva. Pessoalmente, eu prefiro isso do que o código Morse. Acho que o N me dá a sensação de estar dirigindo um carro mais divertido. Desta vez o CCNC também foi bem atualizado. Algumas pessoas podem perguntar, por que não colocaram o Pleos? Mas na verdade, ainda não existe um carro real do Pleos. Dizem que ele vai aparecer no novo facelift do Grandeur ou na nova geração do Avante. Acho que vocês vão ter que esperar mais um pouco pelo Pleos, porque a verdadeira essência do Pleos é muito mais incrível do que vocês viram. Acho que vai levar mais tempo até que o Pleos realmente chegue ao mercado de forma adequada. Naquela época, é claro, será melhor para vocês escolherem veículos equipados com o Pleos sistema operacional. Também não vou deixar de informar vocês sobre isso. E há mais duas mudanças no interior. É o ar-condicionado. O ar-condicionado mudou um pouco, percebi que a área dele aumentou, ficou visivelmente maior. E os botões físicos também ficaram um pouco maiores. Então essa parte também foi bastante melhorada. E pessoalmente, o que eu achava mais incômodo nos modelos anteriores era o interruptor de controle do vidro nesta área da janela. Agora, como vocês podem ver, esse interruptor está mais à frente e as funções de ventilação e aquecimento também estão aqui na frente. Antes, essas funções ficavam mais atrás. Por isso, o espaço era estreito. Agora, quando estou dirigindo e preciso abrir ou fechar a janela, posso simplesmente descer a mão do volante de forma natural e encontrar o interruptor sem nem olhar, porque ele está numa posição intuitiva. Antes, era preciso dobrar o braço assim. E o que acontece então? Enquanto dirige, você precisa olhar para cá, desviando o olhar da estrada. Diferente de antes, agora você não precisa desviar o olhar. Eu gostaria de destacar positivamente o fato de poder operar diretamente assim.
Agora finalmente podemos ver um console central e uma área do console da Kia, que parecem uma mesa bem organizada. Tá legal. E houve mais uma melhoria no interior. Quando dirigimos um carro elétrico, vemos um botão chamado Driver Only no console central. Ou seja, quando só o motorista está no carro, ele desliga funções como o ar-condicionado do banco do passageiro para aumentar a eficiência energética. E agora, no Ioniq 6, se não houver ninguém no banco do passageiro, ele desliga automaticamente. E quanto ao banco de trás? Se não houver ninguém no banco de trás, ele também desliga automaticamente. Então, e o contrário, como será? Quando alguém senta no banco do passageiro, o sistema de climatização liga automaticamente. E se alguém senta no banco de trás, especialmente em dias quentes como hoje, o ar-condicionado também liga automaticamente. Isso é possível porque um sensor no banco detecta o peso e identifica se há alguém sentado. Por fim, destaco a bateria, que é talvez a parte mais importante de um carro elétrico. Vocês devem se lembrar que, no lançamento do novo Santa Fé, já comentamos sobre a bateria. Naquela época, o novo Santa Fé foi o primeiro veículo a ser equipado com a bateria de quarta geração da SKO. O novo Santa Fé não é elétrico, então para que serve essa bateria? A bateria híbrida já mudou. E o Ioniq 6N está equipado com a bateria de quarta geração. Com a aplicação da nova bateria, a densidade de energia agora é realmente impressionante. Está no nível global mais alto, permitindo ao veículo rodar 562 km impressionantes. Nos carros elétricos, a eficiência energética muda muito, dependendo do controle do seu pé. Com 562 km pessoal, acho que facilmente vai passar dos 600 km em condições normais. No inverno, a eficiência cai de 10% a 20%. Apesar disso, acredito que em muitos casos será possível rodar cerca de 500 km. Acho que o grupo Hyundai está realmente fazendo um ótimo trabalho em melhorar esses aspectos. Vamos começar a dirigir de verdade. Estamos em um trecho de piso irregular, mas a capacidade de lidar com isso melhorou muito. Claro, há vários motivos para o desempenho de condução ter mudado desta vez. Vocês já devem ter ouvido muito quando um carro novo é lançado. Desta vez, o hidrobucha mudou, ou o amortecimento mudou. Todas essas partes realmente mudaram. Ao avaliar o conforto ao dirigir, normalmente se considera principalmente o bounce, ou seja, a maciez da suspensão. Mais importante é que o carro está sempre balançando, tanto para cima e para baixo, quanto em diagonais, pois nenhuma estrada é totalmente plana. Assim, a principal questão é a capacidade do carro de manter o equilíbrio horizontal. Essa função cabe à barra estabilizadora, uma das 3 peças que definem o conforto ao dirigir. Portanto, para avaliar o conforto, verifique primeiro essas 3 peças. A primeira parte, essa que é macia, é a suspensão. E quando recebemos um grande impacto, quem absorve rapidamente esse impacto é a mola. A mola absorve o choque rapidamente, e como ela faz isso rápido, também retorna rapidamente. Nesse momento, o amortecedor deve funcionar bem para garantir conforto ao dirigir. Então, agora você entende o conforto relacionado ao movimento, de cima para baixo. Mas e quanto ao outro tipo de conforto? Isso está relacionado à torção do veículo. Quando você faz uma curva como agora, o peso vai se concentrar nas rodas do lado esquerdo. Da mesma forma, se virar para o outro lado, as rodas desse lado vão suportar mais peso. Em situações como subidas ou descidas, as rodas dianteiras acabam suportando mais peso. 3 componentes principais determinam isso. Bucas e amortecedores ligados a eles garantem conforto ao dirigir. Desta vez, esses aspectos melhoraram muito. Vou tentar sair rápido, mesmo em estrada sinuosa. Quando você dirige um carro com desempenho de condução mais estável, é como se seu tempo de reação ficasse mais curto e o carro passa rapidamente pelos caminhos. Você percebe que mudou muito em relação ao Ioniq 6 anterior. Me pergunto por que não fizeram isso desde o início. Dá um forte arrependimento. Mais cedo, conversando com alguém que chegou, ele perguntou sobre o carro. E aí, o que achou? Estou pensando em comprar um. Então eu respondi assim. O Ioniq 6 anterior, comparado a carros a combustão, situava-se entre o Avante e o Sonata, mas era difícil afirmar que superava o Sonata. O motivo era a sensação de luxo, e também a forma como o carro lidava com os ruídos vindos do chão. Realmente, a sensação de luxo deixava a desejar. Com o facelift, eu diria que ele está entre o Sonata e o Grandeur, e a sensação que ele passa está até mais próxima do Grandeur. Me impressionou muito a capacidade de absorção sonora do amortecimento. E basicamente por causa daquele balanço do carro, muita gente acabou trocando a barra estabilizadora. Alguns, mesmo desconfortáveis, trocaram pela barra rígida da versão N. Agora acho que isso não será mais preciso.
Acho que desse jeito já é suficiente para um carro de uso diário comum. Vou passar por uma lombada alta a 40 km por hora, 2. Olha só. No caso dos carros elétricos, eles mostram desempenho de um motor de 6 cilindros ou mais nessas subidas, especialmente em baixa velocidade. O charme que o carro elétrico oferece nessas situações é incrível. Claro, em alta velocidade isso diminui um pouco. Portanto, para quem quer atingir a velocidade máxima, o carro elétrico pode não ser a melhor escolha. Mas na verdade, com que frequência vocês realmente atingem a velocidade máxima no dia a dia? No uso diário, o carro elétrico traz muitas vantagens. Este trecho de estrada sinuosa é o mais íngreme e fica ao lado do Lago Mahjong. Após essa subida, a estrada apresenta muitas curvas. É como o da Gualiong ou o antigo passo de Misiriong. Pense neles, vamos passar por lá. Quando o comportamento do carro fica mais estável, o veículo ainda balança assim. Isso acontece porque o centro de gravidade está oscilando de um lado para o outro. Se você olhar pelo retrovisor interno ou pelos espelhos laterais, a traseira balança, isso é normal. Então essa parte mudou. A condução melhorou. Antes, os carros elétricos eram leves, agora estão mais sólidos. E o isolamento acústico foi muito bem aprimorado. O carro ficou mais silencioso, mas além do som, as pessoas percebem com todos os sentidos, não só com a audição. Por isso, aquelas vibrações que vêm do chão sobem pelas rodas e suspensão, passam pelo banco e chegam até o meu corpo. Essa parte melhorou muito. Agora, como pode ver, o asfalto está irregular. Entre a série Ioniq, penso, nossa, era tão sofisticado, passa essa impressão. O Ioniq 6 lida tão bem com o asfalto que parece até melhor que o Ioniq 9 modelo superior. O Ioniq 6 é o mais baixo, o 5 é um SUV e o 9 é um SUV ainda mais alto. Talvez por isso, entre a série Ioniq, o movimento do veículo é o melhor no Ioniq 6, mas na verdade, a sensação de como ele lida com as situações faz parecer que um motorista experiente está dirigindo. Melhorou, hein? Mesmo agora nas lombadas, ainda dá para sentir o tum-tum-tum. É assim que ele passa por cima. E pessoalmente, eu gosto do fato de que ele se move de forma mais estável e que até mesmo o rolamento ao balançar foi melhorado a ponto de você conseguir sentir. Além disso, usando uma suspensão mais suave, ele passa uma sensação de carro de luxo. Pelo meu critério, entre carros elétricos de preço similar no mercado global, este parece um veículo bastante atraente. Para os trechos que vocês dirigem no dia a dia, eu acho que o Ioniq 6 já é mais do que suficiente. Acima de tudo, o que melhorou de forma perceptível foi a estabilidade e o modo como as vibrações e os ruídos vindos do chão foram tratados, realmente como em um carro de luxo. Antes, havia uma diferença clara entre os carros elétricos da Genesis e os da Hyundai ou Kia. O mais importante não era o desempenho, mas sim o silêncio, e a capacidade de lidar com isso melhorou muito. Não confiem só no que digo, como sempre falo, façam seu próprio test drive. Por isso, Ion Motgurion disse que melhorou. Sintam até aqui e vejam se mudou. Experimentem dirigir. Hoje conhecemos o Ioniq 6 Facelift. Após muito tempo, enfim saiu um carro satisfatório. Se pensarem em comprar um carro elétrico, testem antes o Ioniq 6 modelo mais recente. Depois, avaliem os outros carros para ter uma base de comparação. Acho que assim vai ser ainda mais fácil escolher. Então, eu volto com um vídeo ainda melhor para vocês. Fiquem ansiosos pelo vídeo de treino de membros inferiores. Vou analisar direitinho o que mudou. Obrigado.